lidar com a ansiedade. E diz o apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses que não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, a paz de Deus, olha, Deus excedendo o nosso entendimento. A paz de Deus vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo, quando você, em tudo, fizer conhecer diante dele as suas petições e não esquecer-se de ser grato. Olha que coisa maravilhosa. Oremos ao Senhor. Pai, nós aquietamos agora os pensamentos, o coração, para receber do teu trono muita graça, receber a tua palavra, a mensagem que vai edificar, consolar, consertar as nossas vidas nesta tarde de sábado. Queremos, Deus, entender como podemos lidar com a ansiedade, já que ela é algo comum a todo ser humano. Fala, Deus, com intensidade, com profundidade, Deus. Faça com que a tua voz seja ouvida pela nossa alma nesta tarde. Eu me coloco, Deus, como um instrumento teu, em tuas mãos, para que a tua glória se manifeste de forma sobrenatural, Deus, nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Como lidar com a ansiedade, minha amada igreja, santos, preciosos do Pai, pessoas abençoadas, porque têm os seus nomes escritos no livro da vida. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta nesta tarde, nesse momento em que paramos para ouvir a voz de Deus. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: quem concorda que nos dias atuais que nós vivemos é um grande, mas olha, veja bem, um grande desafio não ficarmos amedrontados com o mundo à nossa volta ou estarmos preocupados com alguma coisa? É ou não é um grande desafio? É um grande desafio. Isso acontece porque acreditamos que estamos vivendo aqueles tempos que Paulo falou ao seu aluno, ao seu discípulo Timóteo, na sua carta, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, 4 versículos, do 1 ao 4. Ele diz assim para Timóteo: sabe, porém, isto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E estes tempos serão difíceis por este motivo: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes,
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Estes são os tempos que nós temos vivido. Nós estamos inseridos em diversas áreas da sociedade. Você convive, talvez, no seu condomínio, na sua rua onde você mora, no seu trabalho, na sua faculdade. Talvez você não esteja se recordando agora, mas eu tenho certeza que você muitas vezes se vê cercado por pessoas com essas características. Pessoas que são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. E isso faz com que os dias sejam exatamente como ele descreveu, tempos difíceis. Todavia, em nosso texto inicial, quem se recorda do primeiro texto que nós lemos? Ele diz: não andem ansiosos com nada, não fiquem preocupados, orem a Deus a respeito de tudo, contem para Ele quais são as suas necessidades. E não se esqueçam de agradecer. Sejam gratos, porque fazendo assim, mesmo em tempos difíceis, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai conservar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E é importante ressaltar que quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso na cidade de Roma. Quando ele diz: não andem ansiosos com nada, não fiquem preocupados, orem a Deus a respeito de tudo, ele estava preso. E muitas vezes os presos romanos, na sua maior parte, com Paulo foi diferente porque ele era cidadão romano, mas os presos romanos, eles são mantidos isolados em calabouços. Você já deve ter visto em filme o que é um calabouço. Você já deve ter assistido algum filme. E os presos romanos, eles eram mantidos nesses cárceres isolados, nos calabouços. E o futuro deles era a execução, eles eram executados. Paulo estava preso em regime domiciliar, porque ele era cidadão romano. Mas ele também não tinha nenhum parecer a respeito do seu futuro. Ele não sabia o que aconteceria com ele. E seria comum, e a gente até compreenderia, que um homem nessa situação estivesse vivendo momentos de agonia, vivendo momentos de aflição, porque ainda que em prisão domiciliar, ele não sabia o que estava aguardando ele mais à frente. E eu gostaria de explicar de forma muito simples e rápida o que
vem a ser a ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção normal do ser humano. É comum quando você enfrenta algum problema no trabalho, antes de uma prova. Domingo passado tivemos aí o Enem, amanhã parece que tem novamente o Enem. Geralmente os jovens que vão fazer, né, a prova do Enem ficam extremamente ansiosos, uns até chegam ao ponto de não conseguirem fazer a prova, tamanha é a ansiedade. Diante de decisões, muitas vezes você precisa tomar decisões e aí o que surge, o que vem? A ansiedade. Decisões às vezes difíceis do dia a dia. Então, é algo comum a todo ser humano, é algo normal. Todavia, quando ela se torna excessiva, ela pode se tornar uma doença, ou melhor, um distúrbio de ansiedade. Até um certo, vamos dizer assim, até um certo ponto é algo simples, é algo comum. Acontece diante dessas situações e outras muitas que eu não cheguei aqui a mencionar, mas que você já compreendeu. Quando ela se torna excessiva, ela se torna uma doença e precisa de ser tratada, precisa de ser acompanhada por um médico. A ansiedade, ela é algo muito próximo da preocupação. A preocupação nada mais é do que um aspecto do medo. Preocupação, né? Medo, temor de que as coisas elas não saiam da maneira que a gente gostaria que saísse. Quando você tem medo de que algo não saia da maneira como você, né, gostaria que saísse, logo vem o quê? O medo, a preocupação, e com a preocupação, a ansiedade. Algo muito próximo da preocupação. E todos esses componentes, eles são necessários para a nossa sobrevivência. Se até certo ponto, né, muitas vezes o medo ele é positivo. Se não é o medo, você saltaria de um precipício. Mas você não vai saltar do precipício porque você sabe que, né, aquilo ali vai resultar o quê? Se for muito alto, em morte. Se for um pouquinho mais baixo, quem sabe, né, em fraturas e, enfim. Mas você não vai fazer isso, porque, né, de certa forma, né, o bom senso, né, o medo, ele vai ali estar lhe ajudando, né? De certa forma. Muito bem. Então, voltando lá ao apóstolo Paulo. Mesmo estando preso, não sabendo o que iria acontecer com ele mais à frente, por conhecer a palavra de Deus, e não somente por conhecer, mas por viver por fé, ele diz: não andem ansiosos de coisa alguma, não se aflijam, não fiquem agoniados com nada, sabendo que a ansiedade é uma emoção comum a todo ser humano. Ele orienta os filipenses como lidar com ela. A ansiedade existe,
mas há uma maneira de lidar com ela, da gente conviver pacificamente com ela. Há uma maneira. Ele ensina que a prática da oração é uma forma de escapar da ansiedade, desta ansiedade comum, daquela que não se tornou excessiva e que não virou um distúrbio que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Ele diz que orar com o coração agradecido, com ações de graças, é um antídoto contra a preocupação. E nós temos muitos testemunhos e sabemos que, de fato, quando nós oramos, estamos preocupados com alguém, com alguma coisa, nós oramos, colocamos, nas mãos de Deus, aquela preocupação, ela nos deixa. Que ensinamento precioso para mim e para vocês. Somente aquele que é morada do Espírito Santo de Deus pode compreender e desfrutar de algo tão maravilhoso como isto. E é importante que você entenda que você foi selado, que você foi selada ou batizado com o Espírito Santo de Deus no momento em que você creu com o coração, no momento em que você confessou com a sua boca. O Espírito de Deus, Ele quem nos conduz, a crer, a confessar, ou seja, quem nos regenera para que a gente possa, receber a Cristo. Ele já está nas nossas vidas. Não é necessário uma cerimônia especial, não é necessário algo feito de forma específica para que isso aconteça. Você, para crer, precisa estar sendo conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está agindo na sua vida. Ele está ali, pronto para selar você. E só para que a gente possa rapidamente entender isso, eu trouxe a passagem de Efésios 1, 13, 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, quantos aqui já ouviram a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, quantos já creram? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aquele que ouve o evangelho, a verdade e crê, recebe o Espírito Santo de Deus. Então, o homem natural, ele não tem a capacidade de compreender estes conselhos, de compreender estes ensinamentos. E quando eu falo em homem natural, homem espiritual, nós estamos fazendo o quê? Distinguindo o indivíduo que é destituído do Espírito Santo daquele que tem o Espírito Santo. Então, se aquele que tem o Espírito de Deus pode desfrutar desta fé e confiança, então por que muitas vezes nós nos deixamos abater, nos deixamos levar pelas preocupações? Ficamos ansiosos, sofremos muitas vezes com as aflições da vida, dos dias difíceis, ficamos angustiados. Por quê? Por que isso acontece? Por que permitimos
que isso aconteça. Porque permitimos que a nossa mente duvide daquilo que Deus diz em sua palavra. 2 Coríntios 11, 3 diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quando nós duvidamos do que a Bíblia diz, a nossa mente fica cheia de dúvidas, a nossa consciência, a nossa confiança, ela se enfraquece e nós nos fragilizamos. Aconteceu com Eva e muitas vezes acontece com a gente também. E eu vou tratar de 2 especialistas em colocar dúvidas na cabeça do povo de Deus nesta tarde. Não são os únicos, mas eu vou tratar porque entendo que estes são os 2 principais. O primeiro são os falsos profetas com as suas falsas doutrinas. Muitas vezes dizendo ao povo na TV, nas igrejas, que a salvação se perde, que para conseguir uma bênção de Deus você tem que jejuar, tem que fazer campanhas, tem que passar a noite em cima de um monte. E o segundo, o mundo e as suas filosofias. Por exemplo, que o mundo fala a respeito de casamento, de família. O mundo diz que a família é uma instituição falida. É coisa fora de moda, casamento, família. O que o mundo fala sobre o jovem que obedece pai e mãe? Careta. Para ser descolado é preciso ser rebelde, militante de esquerda. O que o mundo fala a respeito do aborto? Qual o problema? Qual o problema da mulher decidir não ter o seu filho? O corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Isso é o que o mundo diz. Qual o problema de ter um amante, uma amante? Hoje em dia isso é comum. Para que ser fiel? É o que o mundo diz. E uma observação a respeito desta questão é que homem ou mulher casado não é bênção de Deus. Fuja, afaste-se deste tipo de relação. Então, isso são as coisas que o mundo diz. Só que nós entendemos, meus amados e minhas amadas, que conceitos e valores bíblicos, eles não podem e não devem ser negligenciados, não podem ser negociados. Ou você crê e obedece, ou você não crê e faz as coisas de acordo com a sua cabeça.
Você que é um crente em Jesus, precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela contém ali a direção, a orientação para a sua vida. Bispa, mas a Bíblia foi escrita há tanto tempo, já não está ultrapassada? A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que você leu essa manhã. Ela se renova todos os dias. Todos os dias. Quantas vezes a gente lê uma passagem bíblica e outra vez a gente lê e Deus nos fala naquela mesma passagem bíblica de outra forma, de uma forma que a gente não tinha, tido aquela visão anteriormente. Por quê? Porque ela é viva, ela é eficaz, ela se renova. Você precisa crer que a palavra de Deus não é palavra de homens, que não foram conceitos e valores simplesmente de homens. Ela foi inspirada por Deus, conforme diz 1 Timóteo 4:9. Eu quero que você leia junto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Fiel é esta palavra e digna de quê? Inteira. Veja bem essa palavra, inteira aceitação. Inteira aceitação. Inteira. Então, quem tem o conhecimento da graça de Deus, sabe discernir e ficar longe dos falsos profetas. Vocês se recordam que eu disse aqui a respeito de dois pontos. Eu mencionei 2 pontos que muitas vezes trazem dúvida e fazem com que as pessoas questionem as coisas do reino, as coisas de Deus, e isso gera o quê? Gera a ansiedade. E hoje nós estamos tratando a respeito de como lidar com a ansiedade. A nossa mente, as nossas ideias, as nossas motivações, as nossas decisões, elas precisam ser obedientes a Cristo. É por isso que em todos os cultos aqui na igreja a gente estuda a Bíblia. Porque, amados e amadas, o conhecimento de Deus, ele é libertador. Libertador. Paulo falou aos Coríntios, lá na segunda carta, no capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando o quê? Cativo todo pensamento à obediência dos falsos profetas, da filosofia do mundo. Não. A obediência de... Muito bem. Deus nos deu armas poderosas para combater tudo aquilo que vem contra, todo argumento contrário à palavra de Deus. Ser cristão, muitas vezes a gente ouve falar e de fato é assim mesmo. É nadar, meus amados, contra a correnteza. E olha que eu vou lhe dizer uma coisa, a correnteza tem se tornado cada vez mais forte. Por causa dos tempos, o quê? Difíceis, que nós lemos anteriormente. Você anotou aí a passagem, depois você pode ler novamente para entender melhor ainda
por que os tempos são difíceis e por que estamos aí nadando contra a correnteza. Estamos nadando, meus amados, contra a correnteza. Deus nos deu armas poderosas. Nós podemos dominar os pensamentos humanos, tornar os nossos pensamentos obedientes ao Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo vence os falsos ensinamentos que fazem com que a mente fique cheia de dúvidas. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa o quê? Dar orientação, ensinar, instruir. Aí em seguida diz ali, nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É pensar como Jesus pensava, é ter os conceitos de Jesus, porque ninguém aqui tem o cérebro de Jesus. Jesus, ele ressuscitou e continua com o seu cérebro. Não é o cérebro de Jesus que temos. Cada um aqui tem um cérebro. Agora, ter a mentalidade, ter a mente de Cristo é ter os valores de Cristo, os conceitos, pensar como Cristo pensaria. E como que a gente aprende a pensar como Cristo? Estudando a palavra. Amém? Então, nós não podemos impedir que o passarinho voe sobre a nossa cabeça. Vocês se recordam que eu falei aqui que a ansiedade é algo comum a todos nós? Que é algo comum a todos os seres humanos? Que ela é, até certo ponto, algo até tolerável, positivo para ajudar em algumas coisas. Ela se torna má quando ela é excessiva, quando ela bloqueia a sua vida, quando ela impede você de fazer e de realizar determinadas coisas, quando ela se torna patológica, que precisa de tratamento, que precisa de ser tratada por um médico. Então, nós não podemos impedir que o passarinho voe sobre a nossa cabeça. As preocupações, elas surgem, as aflições, elas surgem, as dúvidas surgem. Por quê? Porque nós somos seres humanos, porque nós somos falhos, sim. Então, as preocupações nos assolam, muitas vezes ficamos ansiosos, mas nós podemos fazer algo a respeito disso. O passarinho pode voar sobre a nossa cabeça, mas nós não deixaremos que eles façam ninho e permaneçam, amém? Não permitiremos que eles façam ninho. Nós não vamos permitir que eles façam ninho, fiquem ali, atormentando você dia após dia. Um dia, uma semana, um mês, um ano. Porque você aprendeu nesta tarde que se você colocar diante de Deus as suas preocupações através da oração, sendo sempre grato, o Senhor vai o quê? Guardar, vai proteger a sua mente e nenhum passarinho vai conseguir fazer ninho nela. A gente não pode andar um dia na carne e outro dia no espírito. Um dia a gente acredita, no outro dia já não acredita mais, não. A gente precisa ter uma fé saudável, constante, robusta, bem alimentada.
Não podemos alimentar dúvidas sobre o que Deus deixou escrito na sua palavra, porque toda escritura é inspirada por Deus. Veja só, próximo versículo, bispo. Toda a escritura é inspirada por Deus. E é o quê? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o quê? Com que finalidade? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tiago explica que a pessoa que vive duvidando é semelhante à onda do mar. Ontem eu passei em frente à praia de carro. Eu até comentei com o bispo que o mar estava bastante agitado. As ondas estavam altas, muito altas. E Tiago, ele fala que a pessoa que vive duvidando é semelhante à onda do mar quando é impelida e agitada pelo vento. Ou seja, um dia acredita, no outro não acredita. Um dia está lá em cima, ama Jesus, ama os irmãos, quer ir na igreja, pega a Bíblia para ler. No outro dia já não quer mais saber de igreja, de Bíblia, de irmão, não quer mais orar. Não pode ser assim, amados. A referência dessa passagem é Tiago 1, do 5 ao 8. Você anota para você ler em casa. Mas a gente vai se ater somente ao versículo 7. Esse homem, né? Essa mulher que Tiago fala, que vive um dia, né, lá em cima, o outro lá embaixo, um dia na carne, o outro no espírito, um dia ora, um dia não ora, um dia ama a igreja, outro dia não quer mais igreja, um dia lê a Bíblia, depois não lê mais. Esse que é como a onda do mar, levado de um lado para o outro. Olha o que Deus diz a respeito disso. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não alcança, amado. Enquanto não acerta a vida com Deus, não alcança. Não sai do lugar. Tiago diz que o homem duvidoso, que não tem firmeza nas suas crenças, não alcança coisa alguma do Senhor. Ter fé é crer no que Deus diz. É por isso que na nossa igreja nós dizemos o seguinte: se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. E se está na Bíblia? Eu creio se? Amém. Amém. Nós precisamos confiar. Precisamos confiar. Aleluia. Sejamos firmes ao Senhor Jesus, a sua palavra. Sejamos fiéis. Permaneçamos na doutrina, na sã doutrina, essa doutrina saudável que temos sido, com a qual temos sido ensinados, orientados. A graça de Deus é a sã doutrina, é o único evangelho que deve ser anunciado, que deve ser pregado, porque este evangelho, ele transforma vidas, ele cura pessoas, ele transforma situações, ele faz com que o impossível se torne possível, porque é Deus quem age através deste evangelho da graça de Deus. Então, não se deixe enganar. Não se deixe enganar pela dúvida. Não se deixe enganar pelas doutrinas estranhas que existem aí no mundo.
pelas filosofias, pela ideologia, pela forma de pensar desse mundo, amados. O mundo em que a gente vive é malvado. Cada dia é mais malvado, mais perverso. Jesus falou que o mundo nos odeia porque odiou Ele primeiro. E finalmente, para a gente fechar esse estudo, essa mensagem, esse pensamento. No que pensar? Porque o velho pregador já dizia que mente vazia o quê? Oficina do... Lembra que eu falei aqui? O passarinho pode fazer o quê? Um voo até rasante, pertinho aqui. Um voozinho rasante. No outro dia, eu fui no centro de Campo Grande, lá tem muitos pombos, né? A pomba deu um rasante assim, eu senti o cabelo balançar. A pomba passou assim bem pertinho mesmo, chegou a levantar assim. E olha que o cabelo nem estava escovado que nem hoje. Mas ela deu aquele rasante e, né, o cabelo... Mas a gente pode impedir, né, o passarinho de ficar ali, de fazer o ninho. Então a gente tem que cuidar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente deixa ficar na nossa cabeça. Porque se você deixa as preocupações, as ansiedades, os pensamentos negativos ficarem ali na sua cabeça, quando você percebe, você já depois já está sentindo dor aqui, dor ali, enfim, porque você vai ficando ansioso, você vai ficando preocupado. Então, no que pensar? Se está na Bíblia, eu creio, amados, é Filipenses 4:8. Eu tenho que pensar nisso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o meu pensamento, o teu pensamento, o nosso pensamento, amém? Aleluia! A gente tem que vigiar com o que a gente deixa na nossa cabeça, com os nossos pensamentos. Então, encha a tua mente com tudo o que é bom, e não há nada melhor do que a palavra de Deus para a gente encher a nossa mente. Começou a ficar preocupado? Eu tô ficando preocupado, tô ansioso, não consigo nem ler a Bíblia. Entra no YouTube, assiste as pregações, entra lá, Cristo Vive CG, como, né, lidar com a ansiedade. Aí você já vai, né, começar a se desligar daquilo que está ali e colocar coisa boa. Aí depois você já vai estar mais calmo, você vai conseguir até ler a Bíblia. Houve um louvor, porque, vou dizer uma coisa para você. A mente funciona da seguinte forma. Se eu falar assim, pessoal, agora, não pense em vermelho. Eu não quero que ninguém aqui pense em vermelho agora. Ninguém. Vocês pensaram em vermelho, não foi? Não veio logo alguma coisa vermelha na cabeça de vocês? Porque assim, quanto mais, né, você... eu não vou ficar pensando nisso. Eu não quero pensar nisso. Mas você vai pensar. Você tem que substituir um pensamento por outro. Está preocupado com aquela coisa ali na cabeça te perturbando? Liga o som, ouve um louvor, ouve uma pregação,
Porque se eu falar para você que não pensa em azul, não pensa no lanche lá que está preparado para a gente daqui a pouco. Ah, já veio aí aquele bolo, não é? Porque a gente, para deixar um pensamento, a gente não pode ficar, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Quanto mais você ficar assim, não quero pensar nisso, mais você vai pensar. Tem que substituir. Substitui. Memoriza versículos. Memoriza. Você, às vezes, vem alguma coisa na sua mente, você não. O meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Renova. Substitui aquele pensamento, angustiante, que te derruba, que te coloca, para baixo, por uma pregação e por um louvor. Não fica lutando com ele, não vou pensar, que aí pensa, ok? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, há virtude, há louvor. Então, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Encha a tua mente com o que é bom. Encha a tua mente com a palavra de Deus. Fazendo assim, você vai vencer a ansiedade, o medo, as preocupações, e melhor do que vencer a ansiedade, o medo e as preocupações, vai experimentar a paz de Deus, que vai muito além da nossa compreensão humana. Ok? Amém, assim seja. Glórias a Deus.